Bom, pessoal, estamos novamente aqui reunidos para aquele ciclo de encontros, não é palestra, mas encontros mesmo, trocas de ideias. E só para nos situarmos e situar vocês também que estão nos ouvindo, nós temos um pequeno intervalo entre o feriadão de Natal e o feriadão que vai ser agora na próxima semana. Nessa semana, feriadão de Ano Novo, dezembro de 2021. Então, só para sinalizar e fazer um marco de tempo aí, né, de temporal, nós vamos reiniciar esse roteiro que eu falei, essa sequência, e falando que o que nós estamos fazendo é aceitando um desafio que o Bernardo Secchi nos colocou, que é a única referência teórica da minha dissertação, e ele colocou nesse livro dele, recomendado pelo meu orientador, depois vou falar mais detalhadamente. E então o Bernardo Secchi, nessa ocasião, desse livro, aliás, ele diz o seguinte, rapidamente numa frase, assim, que ele considera o urbanismo como um discurso, que pode ser visto como um discurso, uma narrativa. E como todo o discurso, se utiliza de figuras de linguagem ou figuras de palavras, como aparece muitas vezes nas gramáticas aqui do Brasil, as portuguesas, e essas figuras de linguagem servem justamente para acentuar, dar mais destaque para algum atributo, para alguma característica, para facilitar o nosso raciocínio, algumas vezes bem teórico, outras vezes prático, com coisas bem objetivas, que é o nosso caso como arquitetos e paisagistas, etc. Mas o Secchi diz que essas figuras que o urbanismo se utiliza como linguagem e nos ajudam muito, pode nos ajudar muito para entender a cidade como um todo, interpretá-la, fazer novas propostas. Mas ele diz que, infelizmente, nas cidades é impossível encontrar essas figuras devido à complexidade, à escala da cidade. Então ele diz que onde é que talvez se possa encontrar essas figuras de linguagem do discurso urbanístico são nos jardins, parques de jardins urbanos, que historicamente eles se utilizaram da imaginação, de suas propostas, são projetos pré-pensados, pré-planejados, e eles, na verdade, além de satisfazer aquelas demandas e os condicionantes históricos da sua ocasião, eles também anteveem o que seria a cidade pensada por esse mesmo conjunto de ideias. Então é muito importante, ele acentua isso, tentar sistematicamente, é aí a nossa proposta, ele disse isso aqui na página 25 e está transcrito aqui na minha redação, da minha dissertação, que eu propus, então, já aceitando o desafio dele, então vamos tentar encontrar essas figuras do discurso urbanístico, até talvez alimentar a elaboração, a estruturação de um discurso paisagístico, que seria uma narrativa, um discurso voltado especificamente para o paisagismo. E essa busca é justamente o trabalho que eu fiz na dissertação, que está aqui, minha dissertação de mestrado aqui na URGS, e que eu sugiro, recomendo, e estou fazendo um marketing não mercantilizado, mas que todos leiam essa dissertação, porque foi uma possibilidade que eu tive, que estou tendo agora, num reforço num esforço assim com expressão verbal, dizendo objetivamente, conversando sobre a dissertação, falando sobre partes da dissertação, justamente tornar público, distribuir, vamos dizer assim, retribuir, distribuir, repassar esse conhecimento que eu adquiria acumulando anteriormente e durante a execução dessa redação.
Então, nessa proposta de aceitar o desafio do Bernardo Seck, imediatamente, quando o meu orientador, João Rovati, me propôs isso, ele que fez a referência do Bernardo Seck, eu antevi logo que a única maneira de não ter erro, ou de aumentar a possibilidade de fazer uma varredura completa, o mais completa possível, sistemática, ordenada, era tendo em vista as duas vertentes principais que influenciam o nosso paisagismo, o nosso desenho de espaço público, nossos verdes aqui no Brasil, aqui na América Latina também, seriam as vertentes francesas, a vertente francesa de paisagismo e a vertente inglesa de paisagismo. Então o que eu fiz é, socorrendo uma bibliografia que felizmente vem acumulando há décadas, em função da minha ligação com o ensino de paisagismo aqui na Faculdade de Arquitetura da URGS, mais viagens de observação, mais coleta de bibliografia, como eu falei, mais um intercâmbio com pessoas, tanto nessa universidade como fora. Procurei, então, identificar quais foram aqueles momentos significativos nas ambas as vertentes, francesa e inglesa, e fazer uma análise desses momentos, que são projetos, que são obras, são ideias, e ver de que maneira é possível, se foi possível identificar figuras, e como disse o Bernardo Seck, não só figuras, mas também esses espaços verdes, esses verdes, podem se transformar em verdadeiras metáforas daquela cidade pré-pensada, pré-concebida. Então, nesse sentido, depois, aqui na dissertação, de exemplificar quais são as figuras que o Bernardo Seck fala, figuras do discurso urbanístico, que eu já me referi, que são continuidade, concentração, dispersão, fragmento, processo, etc, etc. Nós já fizemos, recordando agora então, em homenagem ao nosso intervalinho aqui desses dias, nós já fizemos na vertente francesa o Jardim Medieval, destacando o claustro, que foi um ambiente desenvolvido, construído, pensado e construído dentro das abadias, ligados a igrejas, conventos, etc. O claustro medieval, depois o Renascimento, que foi considerado pela bibliografia, confirmado isso pela bibliografia, que foi, na verdade, fisicamente, geometricamente, como uma expansão do claustro. Mas é um claustro que não tem um conteúdo mítico, religioso, etc, etc, mas tem o Jardim do Renascimento, ele tem um lugar, ele tem um objetivo de não só de contribuir para a expressão de poder, de luxo, de requinte, etc., mas também um lugar de entretenimento, de lazer, entre aspas, que não era, nessa época não se dizia isso, mas de entretenimento, de convivência das pessoas do castelo, da corte, ou visitantes, etc, etc. E do Renascimento, então, no Renascimento, que um exemplo que nós vamos chegando na vertente francesa, que é super importante, foi nos jardins do Jardim do Palácio do Louvre, que são o jardim conhecido como o Jardim das Tuileries, e até por uma curiosidade, tuile em francês é telha, e Tuileries é uma olaria que fabrica telhas, a tradução de Tuileries. E era naquele local que existia antes da construção do castelo do Louvre. E esse Jardim do Renascimento, renascentista, nas Tuileries tem uma importância histórica muito grande. Por quê? Porque ali tem uma expressão formal do que é como um estereótipo de que seria o Jardim do Renascimento, que já vimos no encontro passado, e dali que se encontraram as equipes que futuramente teriam uma participação decisiva nos rumos do paisagismo francês, e principalmente nesse que nós vamos discutir hoje,
que, dando continuidade ao Jardim do Renascimento, cronologicamente falando, o Jardim Barroco francês, que também é chamado do classicismo francês de paisagismo, ou o Jardim à la Francesa, conhecido como Jardin à la Française, que mudou, e aí que é uma frase super importante, que nesse século, no século XVII, do 1600 em diante, 1600 e pouco em diante, houve uma verdadeira revolução na maneira de projetar jardins, e essa frase, ela está aqui, num livro que eu utilizei na minha bibliografia, da Gabrielle Van Zuylen. Ela é super estudiosa, é pesquisadora, pesquisou nos Estados Unidos, é francesa e tem uma bibliografia muito boa. E esse livrinho aqui é tudo que a gente gostaria de ter, de ler. Nós, arquitetos, que muitas vezes somos meio preguiçosos em enfrentar grandes obras literárias, né? E quando a gente encontra uma obra pequena que nos passa o essencial, e é inclusive do ponto de vista da diagramação, etc., do ponto de vista da programação gráfica, e bem feito, um livro bonito, como se diz, bonitinho, porque ele é pequeno, dessa coleção muito boa da Gallimard, e a gente fica muito confortável e muito contente. Então, essa frase que a Gabrielle diz é que na França do século XVII ocorreu uma verdadeira revolução na concepção dos jardins. Cada período de história parece ser dominado pela visão e realização de cada país, de um país. A Itália, por exemplo, ficou marcada pelo Renascimento. A França ficou marcada pelo classicismo, que é isso que eu me referi agora, o Jardim à la Française. Então, o que nós vamos hoje então nos dedicar especificamente é passar para vocês algumas informações ou informações, imagens, etc., que possam servir, vamos dizer assim, de informação para aqueles que estão participando conosco aqui. Eu vou repetir uma coisa que eu tinha falado, acho que nos primeiros encontros, que eu não tenho a menor pretensão assim, de estar ensinando, dando aula sobre esse assunto, mas a minha intenção maior, vamos dizer assim, é sentir como um desabafo daquilo que eu venho acumulando e não ficar com aquela pressão minha, um pouco de culpa, que só eu que estou guardando isso aqui e não estou redistribuindo retribuindo, repassando, vamos dizer assim, esse acúmulo de conhecimento, de visita, não é de conhecimento, mas conhecimento, experiência também, porque, como eu disse lá no início, eu acho que, não sou eu, que a visita, a percepção pessoal, a visita pessoal do local que a gente estuda, o que a gente pretende estudar ou pretende informar, a presença pessoal é indispensável. Eu acho assim indispensável porque eu tenho informação bibliográfica, tenho informação de eu que fotografei e outras pessoas também fotografaram ou filmaram. E hoje em dia nem se fala, né? O Google, eu nem eu faço referência, nós estamos em pleno a idade do Google, mas as coisas que eu vejo, inclusive todo esse material que eu tenho aqui, eu não uso nada do Google, pouquíssimas imagens, porque eu sempre acho assim, muito impessoal e muitas vezes aquele ângulo que eu gostaria de ver, de ressaltar, no Google não aparece, nem pode. Então eu acho assim, a participação nossa individual na percepção do espaço, eu acho que assim, é indiscutivelmente melhor, e eu recomendo para todo mundo, porque quando a gente vai ver um espaço desse, a gente não faz só isso, né? Faz outras cositas más, né? Da gastronomia, na cultura, no contato com as pessoas, etc. Tal. Então, o importante em relação
ao jardim barroco francês, começar dizendo assim, ó, que o jardim, o período, o pano de fundo, mas não inerte, porque interage com o próprio processo dos parques e jardins, é o absolutismo. É um regime, é um pensamento, é uma filosofia, é uma ideia que predominou no século, foi evoluindo e ela é a expressão de uma minoria que foi acumulando riqueza é a expressão também de uma demanda de uma classe dominante que acumulou riqueza, como eu disse, e que tende sempre a se expandir, a dominar, a conquistar novos territórios e também a conquistar e a dominar o seu próprio território em benefício de uma minoria. Então, é o absolutismo, daí que vem essa palavra, do poder absoluto, do poder diferenciado de uma minoria laica ou da nobreza ou da religião, depende do país, no caso da religião da Igreja Católica, originalmente. Mas sempre quando a gente fala em absolutismo, a gente quer estar falando assim, são governos liderados por pessoas que têm um projeto pessoal individual exacerbado, egocentradas, que têm um projeto de poder, de riqueza ilimitada, e por isso que se chama de uma monarquia absoluta, no caso francês, e esse absolutismo, ou essa monarquia, no caso da França, ele usou do espaço público, usou dos seus jardins, que eram privados da própria monarquia, para expressar isso, expressar o seu poder sobre as pessoas, e no caso da monarquia francesa, do projeto, esse barroco francês, que eu vou personificar agora no Luís XIV, no rei, foi um projeto que pretendia expressar o seu poder não só sobre as pessoas, sobre a terra, mas expressar a intenção dele de chegar ao infinito, como se fosse assim, vou dominar o universo. E essas palavras que eu estou dizendo são exageradas agora, mas foi exatamente isso que ele pretendeu. Então, os jardins que expressaram esse desejo político, pessoal, político, é que nós vamos ver hoje. Esses jardins não foram pensados e produzidos rigidamente a partir dessa época. São pensamentos, são ideias que vinham vindo assim, elaboradas. E eu vou citar aqui uma frasinha, eu vou colar de mim mesmo, que essas ideias refletiam do absolutismo, estou continuando o que eu estou dizendo. Essas ideias refletiam os desejos daqueles aqui, John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1935, morreu em 1826. O John Adams dizia que refletia os desejos daqueles que ele costumava chamar de os ricos, os bem-nascidos e os capazes. Quer dizer, para mostrar a elitização, como era atendida a essas demandas de um setor exíguo da sociedade, em detrimento do resto da população. O Hobbes, que também foi elaborador da teoria do absolutismo, ele, portanto, não é só um filósofo isolado lá que pensou, são vários que tem os nomes aqui: Chaban na França, Thomas Hobbes da Inglaterra, elaboraram teorias que não pertenciam a uns poucos filósofos encerrados numa torre de marfim, mas representavam ideias bem aceitas em uma época na qual a ordem e a segurança eram considerados mais importantes que a liberdade.
Essa frase é assustadora, né? E quando havia, principalmente, o desejo de maior estabilidade e proteção, manifestado, sobretudo, pelos comerciantes no interesse de seus negócios. Então fica claro, assim, e aí eu acho que é super importante uma reflexão assim. Nós, arquitetos, estamos muito preocupados e quando a gente consegue, ainda dá graças a Deus, de interpretar formalmente, produzir formalmente, quer dizer, projeto, concepção, bem feito, de acordo com as suas demandas, e muitas vezes a gente perde o vínculo, o contexto que a gente vive, a médio prazo, a longo prazo. Então, acho que é super importante assim, contextualizar. E, no mínimo, vamos dizer assim, quando a gente está estudando, não achar assim, por exemplo, o Jardim Barroco, que vocês vão ver agora, a verdadeira revolucionou a forma de fazer o paisagismo dos jardins. Mas a gente não pode recriminar, desvalorizar o valor paisagístico dele, da obra, por esse conteúdo absolutista. Mas também a gente não pode ignorar que um jardim desse, e vocês vão ver a ascensão e queda do absolutismo nos jardins, e sermos ingênuos a tal ponto de dizer, se saboreando, percebendo esses espaços, sem levar em conta qual é o custo social, o custo pessoal que isso significou para a população em geral de um país, no caso a França. Então eu sugiro, com uma leitura, para quem quiser fazer essa interação, uma mínima interação com o contexto social e cultural, um livro que me acompanha há bastante tempo, que está citado na minha bibliografia, transcrito alguns textos, que é a História da Civilização Ocidental, do Burns. Essa edição é em português, pela editora Globo, aqui de Porto Alegre. E o Burns é um livro, são 2 volumes, esse aqui é o segundo volume, e o nosso assunto está no primeiro capítulo aqui do segundo volume. Eu vou mostrar para vocês, por curiosidade. E outra curiosidade bem pessoal aqui, íntima minha, é que esse livro aqui eu ganhei dos meus avós de presente. Aqui tem uma dedicatória de um avô materno, dos avós maternais de origem, pais da minha mãe, dedicando para mim no meu aniversário, pasmem, em 1957. E eu acredito que muitos avós e pais de colegas que estão, que estão participando desse nosso encontro aqui, acho que os pais e avós nem tinham nascido ainda em 57. Mas, de qualquer maneira, eu tenho essa coragem aqui de revelar essa data aqui, que como eu estava comentando agora com o Gabriel, que eu tenho uma frase do poeta Cícero, que tem um livrinho ali, Saber Envelhecer, que ele diz que só os idiotas se lamentam do seu envelhecimento, ele diz, né? E eu, por exemplo, não me lamento, estou achando ótimo, cada vez melhor. E então eu sugiro esse livro para ter assim bem à mão. Outro livro que eu já usei nos encontros anteriores, mas já citei, vou citar de novo, que são 2 volumes também, A História Social da Arte e da Literatura, do Hauser, do Arnold Hauser. São livrinhos assim que acompanham a vida toda, para tu entender o movimento, para tu entender movimentos sociais, culturais, qualquer tipo. E a gente, vamos dizer assim, pegar esse treino para a gente saber também como nós nos situamos. E evidentemente que, por exemplo, nós estamos fazendo esse encontro e evidentemente que as pessoas podem pensar, mas nós estamos em dezembro de 21, será que o Rogério não sabe o que está acontecendo aí? Não, eu sei, tenho consciência absoluta. E eu acho que esse nosso gesto, apesar da situação que nós estamos vivendo, apesar das dificuldades sociais, de saúde, esse ano 2021 foi de muito luto em todo o país, mas agora, em dezembro de 21, eu posso dizer para vocês que a gente sente no ar assim, uma esperança, um otimismo que renasce. Então eu gostaria também de participar dessa construção, dessa esperança, e
Digo, nós não vamos nos entregar aqui, nós vamos continuar pensando como é que era antes, como é que é hoje, e vamos pensar nesse trem aí do futuro e para isso que nós estamos aqui. Não é para ter uma atitude negacionista, mas também não pessimista. Eu acho que o Brasil, nós já passamos por dificuldades iguais, até muitos piores, nossos antepassados muito, muito, muito piores, e a gente está aqui. Então nós não devemos baixar a bandeira e nos eximir e ser tomados, ou soterrados, destruídos, aniquilados, qualquer dessas palavras horríveis aí, e nós vamos continuar. Eu acho que principalmente, vamos dizer assim, a pessoa mais nova, a juventude que está na universidade, os arquitetos, profissionais jovens, que estão assim em estado de perplexidade. A nossa geração fazia um curso e ia trabalhar na sua profissão. Jamais me passou pela minha cabeça que eu ia me formar em arquitetura, eu não ia trabalhar em arquitetura. É coisa óbvia. Claro, fui de classe média, mas uma classe média controlada, que meu pai é de origem imigrantes, judeus, lá da Rússia, da Ucrânia e tal, passaram o diabo, e eu tive esse otimismo embutido em mim, claro, por esse otimismo que eu fui criado, né? E então foi bom essa pausinha assim de desabafo também, para mostrar que esse meu esforço aqui também é um esforço de sinalizar uma esperança e um otimismo pela frente. E então, voltando para o Jardim Francês, o rei Luís XIV, ele foi impregnado por esse projeto absolutista, que não foi ele que inventou. Ele foi coroado quando ele tinha 5 anos de idade. O pai dele foi coroado quando tinha 9 anos de idade, o Luís XIII. E para cada etapa essa, sempre teve um primeiro-ministro que era o verdadeiro rei, que detinha o verdadeiro poder de decisão, a concentração e, principalmente, infelizmente, uma grande poder, uma grande capacidade de corrupção. Então, essas monarquias, o Luís XIII, o Luís XIV, e agora eu vou detalhar um pouquinho mais, foram dominadas e naturalizadas essa concentração de riqueza absurda, exagerada, extrapolada, e beneficiando o seu círculo, o seu primeiro círculo de influência, até familiares, o famoso nepotismo, e como uma coisa natural, foi naturalizado, que eles tinham o direito de roubar, de fazer enriquecimento próprio com dinheiro público, benéfico com dinheiro público, reinvestindo em negócios próprios, como alguns casos que nós vamos ver agora. Então, também, com uma visão realista, em nossos livrinhos aqui que eu mostrei, o Burns, por exemplo, mostra bem isso, e ele foi feito à custa de muito dinheiro, tudo que essas maravilhas que nós estamos vendo, e vamos ver, muito dinheiro público, em detrimento de benefícios para a cidade. Está na bibliografia. Se o Luís XIV tivesse investido na cidade, no caso Paris, ou nas cidades, o que ele investiu, ele poderia ter contribuído muito para o bem-estar da cidade, mas assim mesmo era uma percentagem pequena ainda do que ele investia em operações militares, guerra, inúteis muitas vezes, em benefício, em detrimento, vamos dizer assim, da sociedade, da população. Então, do ponto de vista cronológico, para a gente se fixar bem, nós estamos falando assim, a monarquia absoluta, como eu disse, não começou instantaneamente com Luís XIV, mas já vinha sendo alimentado pelo seu pai, que tinha sido dominado, né? Muito mais que dominado, porque ele tinha um padrinho, um tutor, um presidente efetivo que liderava o país, que foi o Richelieu.
Então, assim, para a gente decorar esses nomes, que não são fáceis de decorar todos, eu, por exemplo, tenho dificuldade de decorar toda a sequência da nobreza, da corte, vamos dizer assim, francesa. Mas para nós nos interessa se fixar nessas pessoas. O Luís XIII, que tinha o seu primeiro-ministro, que era o Richelieu, depois o seu filho, Luís XIV, foi coroado com 5 anos, teve o seu padrinho, que era o Mazarin em francês, Mazarino em português, Mazarin, e que durante 20 anos, 20 anos, acompanhou o Luís XIV, e quando o Luís XIV tinha 24 anos, 22, 23 anos, o Mazarin morreu, e por uma luta de poder que eu vou descrever agora, vai desembocar na história do paisagismo francês, ele foi substituído, o Mazarin, por um outro, Colbert, que está na história da França. Então tem pessoas chaves, que é o Richelieu, Mazarin e Colbert, que lideraram, e os reis, eles tiraram proveito da corte, e a corte tirava proveito deles. Para você ter uma ideia, o Mazarin era italiano, veio no bojo da influência italiana, dos Médicis de Florença, que tiveram uma influência muito grande, como nós já vimos nos castelos do Loire, etc. Então, objetivamente, agora, é assim, o Luís XIV, criança, jovem, cresce na corte, sem nenhum poder de decisão, era um guri pobre dentro daquela riqueza, porque ele não dispunha não tinha mesada. Quem controlava o dinheiro, quem controlava a mesada, era aí uma pessoa chave para entender tudo isso aí, que é o Fouquet. O Fouquet, ele era o superintendente financeiro do Luís XIV. Ele era o ministro da Fazenda. E o Fouquet era uma pessoa já era de família super requintada. O pai trabalhava junto com o Richelieu, já vinha do outro reinado. E ele foi uma pessoa que optou para viver a vida. Então até o Morin, o autor dessa biografia, diz que existem pessoas que decidem viver a vida e deixar a coisa mais séria, de acumular o capital, de fazer as coisas com fundo social, organizativo e tal. Ele disse: isso eu vou fazer quando for mais velho. Outras pessoas, e essa pessoa é o Fouquet. Tem outras pessoas que fazem o contrário. Vou acumular o que eu posso agora, usufruindo de todas as oportunidades que eu possa ter, e quando eu for bem rico, bem poderoso, aí eu vou gozar a vida. Esse é o Colbert, que eu vou explicar a função dele. E tem gente que procura, na sua maturidade, tentando balancear as duas, que em parte, em algumas épocas da vida, foi o que o Luís XIV fez. Ele usufruiu do seu poder e gozou a vida também. Então, o Fouquet, nesse seu desejo, nessa sua vivência extremamente narcisista, ele era uma pessoa sedutora, no sentido intelectual e feminístico, né? No sentido feminino, um grande sedutor de mulheres. Era um mecenas muito generoso. Ele mantinha projetos de vida de pessoas como Molière no teatro, La Fontaine, eram assim frutos das benesses, da bondade, da generosidade do Fouquet com eles. E como o Fouquet ele também fez um projeto pessoal muito poderoso, um projeto político, mas que não aparecia. E como ele era superintendente do Luís XIV,
como se diz, começaram a aparecer os inimigos dentro da trincheira, que é o caso do Colbert. O Fouquet tinha um projeto político de ser o primeiro-ministro, fazer o papel que o Richelieu e o Mazarin tiveram. Ele achava que ele detinha todo o controle da riqueza da corte. A rainha mãe, que é a mãe do Luís XIV, recebia a mesada, a semanada dele. O Luís XIV não tinha dinheiro nenhum em caixa. Ele não tinha autorização de despesa. Então esse crescimento exorbitante do Fouquet começou a gerar invejas e disputa dentro da corte. E quem liderava isso era o Colbert, que ele era pequeno, não era de nada, assim, insignificante na máquina geral, mas ele começou a fazer uma espionagem do Fouquet pro Luís XIV, que não tinha assumido o poder ainda. Quando o Mazarin morre, as pessoas ficaram desnorteadas, porque há 20 anos que ele estava ali. Um certo dia perguntaram para ele, por Luís XIV, e agora para quem é que a gente se dirige? Se a gente precisar. Ele disse, agora é comigo. Então, com 24 anos, 23, 24 anos, o Luís XIV assume ele a liderança e faz o seu projeto também. Nessa ocasião, o Fouquet, que era o onipotente e líder, vamos dizer assim, do governo, da nobreza, constrói um palácio para ele, que nós vamos entrar agora, um palácio com vistas a relações públicas, relações dele. É uma vitrine do Fouquet. E contrata, o equivalente para nós hoje seria contratar o Lúcio Costa, o Niemeyer e o Burle Marx para fazer o castelinho deles. E ele dominava esse meio artístico cultural. Ele sabia quem eram as pessoas, quem eram os melhores, sabe? Então ele contrata um arquiteto, um pintor e um jardinista na época, vamos dizer assim, que seria o Lenotre. Então, na vertente do surgimento desse castelo do Lenotre do Fouquet, é que se desenvolve todo um processo que nesse castelo do Fouquet é o Vaux-le-Vicomte, que nós vamos ver agora, e ele se transforma depois na sucessão, na Versalhes, que a gente já ouviu falar e conhece. E a gente pode dizer com uma caricatura meio brincalhona que Vaux-le-Vicomte, que é o palácio vitrine do Fouquet, é uma maquete reduzida do que seria Versalhes em seguida. Então, o Fouquet contrata o Lenotre, o Lebrun e o Levaux, que é o arquiteto, e cada um deles já eram pessoas de grande capacidade de reconhecimento profissional. O Lebrun como pintor, o Levaux como arquiteto e o Lenotre como jardinista, porque não existia essa palavra de fazedor de jardins, de planejar jardins, etc. E eles trabalharam, não inventaram muitas coisas que eles usaram, porque já existiam anteriormente, que é o caso, vamos começar agora, que é o caso do Boisseau. Onde é que está escrito Boisseau ali? Está bem pequenininho. O Boisseau que fez um tratado sobre jardinagem e foi editado em 1600 uma obra póstuma dele, do Boisseau, e que teve grande 1636, né? Essa obra aqui foi editada em 38. É o Tratado de Jardinagem, segundo as razões da natureza e da arte, publicada póstumamente, essa ilustração que 32. Então aqui o Boisseau já preconizava algumas coisas porque devia ser o jardim, e algumas são super importantes, porque muito do que foi pensado aí não foi inventado pelo Lenotre, mas foi assim a aplicação das teorias do Boisseau e de outro colega dele, do Lenotre, naquele Jardim das Tuileries no Louvre que eu falei,
onde trabalharam o Molé, que também era um parcialmente teórico, e o pai do Lenôtre nosso, o Jean Lenôtre, que era o pai dele, e esse o nosso é o André Lenôtre, já trabalhavam como jovens aprendizes em jardinagem lá anteriormente. Então, existia um background, existia um conhecimento teórico, uma pesquisa teórica, e o Boissieu, nesse tratado dele, ele não só diz como deveriam ser os jardins, mas inclusive como devia ser o paisagista. E tem até no texto da minha dissertação aqui, depois vocês podem ler, eu transcrevi, traduzi o que eu achei do texto original e o que eu achava super importante. Em relação a formulação teórica dos jardins, eu recomendo para vocês um livrinho que eu achei por acaso. Em 98, comprei esse livro aqui, 98. É um livro do Le Dantec, ele é muito conhecido em Paris, né? É o Jardins e Paisagens, do Jean-Pierre Le Dantec, editado pela própria Larousse, que é uma editora muito conhecida francesa. Larousse. São textos essenciais na história do paisagismo. Todos os domínios de saber relativos ao paisagismo está compilado aqui em ordem cronológica e, inclusive, evidentemente, que aparece o Boissieu e que ele preconizava uma das coisas mais importantes, está aqui, ó, barroco, clássico e rococó, o Boissieu aparece aqui. Então tem a síntese do pensamento dele aqui em francês, do pensamento dele nesse livrinho aqui, um capítulo dedicado ao barroco. E um dos recursos para o projeto que ele preconizava, que foi muito usado, foi muito importante, que além da exploração da perspectiva, que já estava sendo dominada desde a Renascença e expandida como recurso técnico, ele preconizava que a linha do horizonte, ao nível do ponto focal, a gente chama de linha de horizonte, nossa, que fosse elevado para que ficasse a vista acima da superfície, para permitir a maior visibilidade da Terra, entre aspas, e prolongasse esse ponto de vista ao infinito. Foi ele, com certeza, não foi ele que também inventou, mas ele difundiu essa ideia que devia se elevar o nível, a linha do horizonte, a linha do ponto de vista, né? A altura do ponto de vista, o ponto de fuga na perspectiva, para justamente expandir a perspectiva. Então, o projeto, agora nós vamos percorrer as ilustrações, e aqui então é uma visão do Vaux-le-Vicomte, e eu vou tentar dar uma explicação rápida aqui, depois como tem muita imagem, e eu vou poupar agora o máximo daqui por diante e conversar e explicar, e me expandir, vamos dizer assim, na conversa, que eu tenho fama de ser meio papudo, né? Então eu tenho que me controlar e dar uma olhada agora em si, nos projetos. Aqui a ideia o projeto é do Lenôtre todo, o Lebrun fez pinturas internas e a arquitetura aqui do prédio vai aparecer em detalhe no levou arquiteto. E a concepção aqui básica do Lenôtre, uma coisa que ele herdou do Renascimento, foi tratar todo o projeto com unidade, como uma coisa só. Que até o Renascimento não existia isso. Então ele tratou o projeto como unidade. A área foi isso aqui, da área de projeto são 40 hectares, mais ou menos tudo. Eu procurei memorizar alguns números-chave para vocês terem uma ideia. Aqui em Porto Alegre, a Redenção tem 34, Marinha tem 52 ou 58, conforme conta ou não conta aquele pedaço que já tiraram do parque. Então aqui nós estamos falando em torno de quase 40 hectares, e que ele fez um tratamento para o total da área. Depois nós vamos ver a planta. E que na ocasião
era o maior canteiro de obras da França. Para vocês terem noção da escala e a noção de operação, o vulto da operação, sempre pensando em custos. Porque nós, assim, na faculdade, a gente nunca pensa, qual é o custo disso? Isso é caro, é barato, é viável, não é viável? A prefeitura tem recurso para isso, vai captar financiamento. A gente faz um projeto e ainda na graduação nem se fala, porque nem é mencionado isso. E muitas vezes até no trabalho de sinal de graduação também isso não é contado. Mas você ter a ideia que tudo isso aqui envolve dinheiro. É uma obra pesada e a concepção básica é um eixo que vai embora e depois você vê a vista até numa linha para o infinito que vai aparecer. E os canteiros, ao invés de serem quadrados como no claustro eram quadrados, no Renascimento os canteiros eram quadrados, aqui era a predominância de canteiros retangulares e com os recursos de correção da perspectiva, porque o eixo começava aqui e ele poderia funilar aqui e terminar aqui. Não, mas ele afastou os canteiros e levou o ponto de vista, de forma que a impressão que dá é que o parque é pequeno, mas ele proporcionava um grande depoimento histórico, assim, grande prazer e grande vontade de permanecer ali. Eu conheci o parque, por acaso, um casal de brasileiros jovens estava em Paris, nos convidaram para fazer um piquenique num castelo legal. Nós fomos lá e fizemos um piquenique num desses braços de acesso. E quando eu botei o olho ali, eu senti uma coisa que eu não sabia bem o que era. Depois eu fiquei sabendo que é o conforto, que tu domina a escala aqui, uma coisa prazerosa, que não se sente perdido, nem inibido, vamos dizer assim, de perceber porque existe uma continuidade do espaço, né? Então, basicamente isso é um castelo, é um palácio inserido nesse jardim e aqui, como em Versalhes também vocês tem essas duas alas de apoio, uma para as cavalariças, etc, etc, outra para equipamento de serviço, alojamento de serviçais, etc, os canteiros, e esses canteiros aqui, essas parterres, um pouquinho, ele tem uma discussão histórica se foi o Lenotre, que, aliás, nessa aqui dá para ver melhor. Esses canteiros aqui que tem uma bordadura, depois vai aparecer em mais detalhe, e se foi o Lenotre que inventou ou não inventou, não foi ele. O Boissot fez no Jardim de Luxemburgo, considerado que, além de teórico, ele foi um jardinista também, que a obra dele eu estive lendo há pouco agora, se perdeu muito quando incendiou as Tulherias, incendiou o pavilhão que fechava o Jardim do Louvre lá. Existia muita documentação, recibos, orçamentos de obra, etc., que o Boissot aparecia fazendo isso aí. Então, retomando aqui o Vaux-le-Vicomte, é assim, é o castelo com esse eixo e terminava lá no fim com um canal que cruza perpendicular ao eixo, foi represado esse canal, ele construiu um espelho d'água e ramificações do canal para os dois lados. Tem várias liçõezinhas, vamos dizer assim, de urbanismo, de design, de desenho, que eu sempre gosto de mencionar, que para mim serviu. Essa aulinha que ele deu aqui, ó, e agora eu vou mostrar mais adiante, é que tem um encontro de uma superfície com um prédio. E como é que tu faz essa transição? É uma calçada? É um gramado? Como é que faz a articulação? Ele fez o que nós agora gostamos de fazer, os arquitetos chamar de junta negativa. Ele rebaixa ali, ó. Na verdade, ele eleva o prédio, rebaixa com um canal aqui, e aqui que vem o jardim. Então esse canal também ele tem uma assim, do ponto de vista visual tem a ver com o canal
o fosso do castelo de segurança, que aqui não era o caso, era mais decorativo, né? Então tem uma sequência muito bem estudada de entrada, aqui a Praça de Honra, a entrada no Palácio, e interno tem riquezas imensas aqui dentro agora. E quando eu visitei 3 vezes, essa primeira vez, sem ter consciência disso que eu estou falando para vocês, fizemos um piquenique, mas eu fiquei impactado. A segunda vez eu já fui preparado, porque já fiquei sabendo da importância. Então eu levei câmera, eu vou mostrar uma sequência de fotos que eu fiz. E a terceira vez foi só para passear. Então aqui o destaque do prédio, né, do palácio, e o início da parterre ali. Aqui a planta geral, o tal dos 40 hectares, é esse contorno aqui um pouco mais, até porque a entrada não está marcada aqui. Aqui no detalhamento aparece o prédio, a água ao redor, o eixo que vai embora, vai em um espelho d'água aqui, e o canal atravessado perpendicularmente, a cascata também de frente, e aqui foi alterado, vamos ver como é que vai ficar. Então aqui o eixo, o lado esquerdo do eixo, como é que ele termina, tem essa borda da floresta, que é muito usado no jardim do barroco, que a massa verde é contida em relação ao espaço aqui do eixo, do jardim, por uma parede verde, que eles chamam de paliçada. Em português seria paliçada. Paliçada é o pau a pique, aquele, quem era criança brincou de Forte Apache. O Forte Apache é feito de pau a pique, muito usado, mas aqui no caso é plantado com árvores de espécies homogêneas sempre, para fechar, definir a massa construída. Aqui o lado direito do eixo, aqui se vê um pedacinho de um espelho d'água que tem aqui em cima, e aparecem assim os elementos significativos, importantes do jardim, já era do Renascimento, e acentuados aqui no Barroco, que é a geometrização completa do projeto, do eixo, etc., e inclusive das formas vegetais. É para mostrar que eu não me fiz a referência ainda, um dos grandes objetivos do Jardim Barroco era expressar a capacidade de domínio da natureza, o domínio e controle da natureza. E aqui a mata, vamos dizer, a floresta aqui, simbolicamente, e aqui a paliçada aparecendo. Ó. E aqui ela segue para lá. Em alguns casos, eu não vi na primeira, não notei isso, a paliçada é dupla, então ele faz uma alameda na beira do bosque. Tem no caso de Versalhes e no St. James, em Londres, que vai aparecer também. Então vocês estão vendo o item geometrização das formas de vegetação. Aqui essa aí, a planta é a nossa tuia, que a gente chama, né? Aqui um dos eixos, para você ter ideia da escala, que nem eu digo, fazer paisagismo rodoviário na França é muito fácil. Você pergunta, qual é a espécie que nós vamos plantar? E o cara sai plantando a mesma vegetação, quilômetros e quilômetros. Então, eu acho que é super importante a gente dar uma paradinha e pensar nessa imagem aqui, porque isso aqui é a expressão da regularidade, aliás, da continuidade, e para obter a continuidade é preciso regularidade, passar para quem percebe que está dando no mesmo ritmo de plantio, a largura é a mesma, o espaço entre uma árvore é o mesmo, e quilômetros e quilômetros e quilômetros. É muito importante que daqui um dos próximos encontros vai ter um projeto aqui em Porto Alegre e nós vamos usar esse recurso aí. Então, como eu falei, na segunda vez que eu visitei o Vaux-le-Vicomte, já fui preparado para fotografar. Então aqui vocês vão ver uma sequência que eu fiz, a chegada, e eu vou procurar falar o menos possível para vocês fixando, tendo a oportunidade de perceber alguns elementos ou o conjunto como um todo, segundo os seus próprios olhos de vocês. E quando tiver alguma aulinha assim, entre aspas, que eu recebi aulinha de projeto, eu vou chamar atenção para vocês. Eu vou chamar já de cara para vocês valorizarem depois esse detalhezinho aqui, ó. É um arco, é um painel, é uma máscara
que faz a conexão da área de serviço com o conjunto. Aqui tem um conjunto, aquele grande quadrado vai aparecer de novo, e aqui a máscara, aqui ela aparece mais aqui, ó. Essa máscara. É uma lâmina que serve de conexão e continuidade do espaço. Aqui eu olhei para trás, logo que entrei. E aqui são essas colunas com figuras. Na escultura romana é chamado de acrólitos. São acro é extremidade, lito é pedra. São figuras nas extremidades das pedras que os romanos usavam. Aqui em Porto Alegre, o Vasco Prado, escultor, fez o acrólito com tronco de madeira e cabeça e os pés de bronze. Uma exposição que fez o Vasco, já falecido há alguns anos. Aqui que eu estou falando da conexão, ó. Aqui, a parte externa da área de serviço, ela faz um quadrado grande, fecha aqui, a entrada de serviço aqui, e aqui faz esse aqui que faz a conexão. A variação de cor, etc., foi um trabalho que nós fizemos de restauração desses slides, da digitalização, porque eles estavam em slides. Felizmente deu para recuperar, e teve um trabalho de restauração e de Photoshop do meu diretor de cinema, que está aqui em frente, o Gabriel Zart, que além de filmar, gravar e editar, ele trabalhou com Photoshop aqui para recuperar até no nível razoável. E aqui, ó, aparece aquela junta negativa que eu falei, castelo elevado, e aqui a máscara, ó. Ela faz, na vertical aqui ela conecta tudo, né? Essa foto é mais para técnico, ver a altura, as diferenças de peitoril do nível do castelo, da chegada aqui, etc, etc. As conexões do pontilhão, do serviço direto para o castelo e tal. Aqui está ela, de novo, ó. Aparecem várias coisas. A parede da paliçada, parede, você vê homogêneo, a homogeneização da paisagem, né? As tuias aqui, as podadas em cone, e aqui o pedacinho o trecho aqui, ó, que aparece bem. Fiquei fã dessa máscara aí, porque chega uma época, na faculdade estava na moda aqui na URGS, o pessoal usar máscaras. Quando tinha projeto pós-modernismo, estava em alta o pós-modernismo, o pessoal usava máscara. Aqui, já à frente para o jardim, aparece aquele tratamento da junta negativa que eu falei, ó. Opa, sempre me engano aqui. O nível do terreno, com a balustrada para as pessoas não caírem dentro d'água, e a diferença de nível está ali, ó. Aquele arremozinho ali. Aliás, aqui, ó. E lá em cima o peitoril. E aqui está o palácio voltado para dentro o palácio voltado para dentro do jardim, que aqui seria a fachada principal, né? E no fundo a paliçada, dando a homogeneidade. Então aqui uma sequência que eu fiz, agora chega pela lateral, porque o castelo estava fechado, o palácio estava fechado, né? Castelo é palácio. E lá no fundo, você sempre bota um olho aqui, ó, que aqui é o ponto de fuga, e essa elevaçãozinha que levanta, voa e vai para o infinito. É uma técnica essa de elevar o nível de vista que o Bossou fez, o ponto de fuga está lá, está elevado em relação a esse nível aqui. Então agora vou fazer uma sequenciazinha, vou pelo lado, me aproximei pelo lado. Nem vou perguntar se você sabe o que isso é, que eu não aguento mais falar em máscara. Mas a máscara está aqui, ó. Viu a função dela de espacialmente conduzir a vista. Senão o espaço ia escoar para o lado da direita, né? Então aqui é para convergir para o ponto de fuga que está lá. Mais aproximação. Visão lateral.
Aqui, ó, que é uma coisa super importante, que a broderie, esses canteiros, eram feitos com esses bordados, broderie, bordado em francês. E é com uma planta, com buchos, que em francês parece que chama buis. Então aqui está a modelagem, a subjugação da natureza. Uma planta em cone, o buchos com um desenho, podados, assim, extremamente rígidos, e o castelo lateral. Opa! Aqui que eu queria chegar. Aqui deixa eu ver, isso. Aqui tem um, desculpe, mas eu vou botar mais um. Aqui, ó. Só vocês desfrutarem de toda lado esquerdo. Lá no segundo plano, a área de serviço, né? As construções de serviço lá. E aqui o desenho, a broderie nesses canteiros ou níveis. Parterre, eu vi que é traduzido tanto como patamar ou como canteiro na bibliografia francesa. Porque muitas vezes o canteiro é construído num patamar, então eles falam do patamar muito bonito, mas na verdade é o canteiro muito bonito. Muitas vezes só falam no parterre, não falam no canteiro. Mas então, já aviso quando vocês chegarem parterre, está falando do canteiro ou do patamar. Aqui o eixo, então quem sairia do salão principal, não no andar de cima, mas no térreo ainda, teria essa vista. Aqui é aquele truque que eles dão, é muito repetitivo, recorrente na bibliografia, falar dessa técnica, do domínio da perspectiva, que o canteiro é recuado e eles deixam só uma moldurinha aqui no chão, porque tem caminho do lado também, ó. O canteiro foi recuado e aparece os cones ali recuados para alargar a perspectiva em vez de afunilar. Basicamente, no começo eu até não sentia diferença nenhuma, depois comecei a ficar imaginando se fosse um ponto, se esse canteiro fosse aqui, ou se tivesse alguma parede aqui, ia afunilando. E lá tem aquele arrimo lá no fundo, que na verdade é uma fonte. E uma coisa que também eu não tinha me dado conta é que o canal não é percebido daqui e é propositalmente para dar um efeito surpresa, que a pessoa vai caminhando e o canal aparece lá no horizonte, aliás, no fim aqui do térreo e levanta. E o canal, para não desviar a atenção, a vista continuar, o canal fica escondido e vai para os lados. E isso aí depois se mostrou e evidenciado, é comentado na bibliografia, que o Lenôtre tinha um grande domínio do controle da macropaisagem, do macrojardim. E se ele não era ele que desenhava essa broderie, que no começo até eu achava que era, mas eram especialistas que tinham que fazer, ele tinha esse domínio. Cada vez foi adquirindo mais. Isso que foi o treino dele para fazer em Versalhes. Aqui vocês veem também, já começa a aparecer não só em cone, mas em pirâmide aqui, ó, e essas bolas de... Aqui no Brasil atualmente está na moda de fazer um buchos redondinho em vaso, vai na floricultura, já compra prontinho isso aqui em vaso. E aqui sobe a colina, que ele tem parte da topografia original, e tem uma coisinha aqui, agora que eu vou falar, aqui ó, é uma figura escultórica, que eu vou mostrar para vocês. E a outra também, coisa super importante, é o que os espelhos d'água, esse circular, depois um retangular bem aqui no fim, eles têm a função de dar continuidade para o espaço e também de refletir os elementos do espaço para ampliar, de ampliar e enriquecer a qualidade espacial. Aqui de novo, aparece o bordado, e aqui os fradinhos, que a gente chama aqui, esses marcadores, pilonos chama. Aqui mais uma aproximação. E essa figura, eu vou chegar bem lá perto agora, é uma figura do Hércules, que
O Bernardo Sec disse que ele quase que o Leonardo fez uma piada aqui, que ele, depois de fazer todo esse trabalho, é como se o Hércules fosse lá, depois eu vou mostrar para vocês, e olhasse para cá, para ver o fruto do seu trabalho. Deixa eu ver se algum aqui, não, é só ir olhando, vaso com flores, né, tudo controlado. A conjunto escultórica super importante, a escultura no jardim. Aqui a perpendicular, uma das visões laterais do canal, ele vai em forma de T, né, para a esquerda e para a direita. Essa aqui é a visão para a esquerda e obedece bem o vocabulário do Alberti, que previu uma arquitetura paisagística, etc., lá no Renascimento. Aqui o outro lado. Aqui o canal, aqui, ó. Nós estamos do outro lado, passamos o canal, e aqui sobe para vencer o desnível, né? Lá está o Hércules apoiado na clave dele, aquele tacape. Vamos ver se nessa vista nós vamos fazer uma outra visita depois. Menos conversa e mais visita só. Escultura, aí começa o mobiliário, os elementos da paisagem. Esse repertório de organizar, de ordenar melhor o território, eles foram construindo, o Lenotre já dominava esse repertório da escultura, uma modelagem dos jardins e a paliçada. Ele vai construindo a tal ponto que eles, tanto no Barroco como já tinham desenvolvido do Renascimento, esse repertório de modelagem da vegetação, que é chamado de topiária. Topiária. É o modelagem, a planta que a gente usaria aqui no Brasil seria a tuia, que é um cipreste pequenininho aqui na Redenção, já teve, deixaram crescer, podado ele teve aqui na Redenção, depois abandonaram e adquiriu forma original dele e descontínua ainda. A arte tinha tratados sobre isso, manuais sobre isso, técnicos, a arte da topiária. Não sei exatamente qual é a origem, mas topos é lugar, né? Não sei qual é. Outro também os bancos aqui que tem, benches, né? Ok? Vamos em frente. Aqui os detalhes da beira do canal, a rampa de acesso, outro acesso do lado esquerdo, conjunto escultórico ali em cima. Mas vem o requinte e não economizavam recursos, né, para organizar o espaço. Um dos cantos, até eu gosto desse cantão aí, porque aparece a arquitetura, a escultura, a água, a vegetação, eles dominando esse repertório, né. Você vê que tem muita unidade no repertório. Aqui, ó, bem próximo do grande salão, voltado aqui para o jardim. Nós vamos nos afastar agora, ó. E um grande objetivo deles é obter o reflexo do prédio no espelho d'água retangular, esse aqui. Que eu consegui sem saber que isso aí tinha se planejado para esse objetivo, né? Mas na verdade documentei na foto. Que também isso aí demonstrava o conhecimento, o domínio das distâncias, o domínio de controle da perspectiva como um instrumento de projeto. Bom, de Vaux-le-Vicomte, eu só gostaria de mostrar mais uma imagem aqui,
E depois, para matar o assunto, vou mostrar tudo. Opa! Aqui só o detalhe daquilo que eu falei do acrólitos. É rapidinho, só para marcar. Só. Depois eu vou mostrar alguma coisa do interior aqui para vocês terem uma ideia. E seja bem iluminado. Esse aqui. Esse é um catálogo que eu comprei na ocasião que eu visitei a primeira vez. Comprei no local. E uma foto que eu gosto muito, vou mostrar, que é a cozinha do castelo. E agora eu vou mostrar só um sinal de riqueza, de opulência. E depois eu não vou mostrar mais. Okay. E para minha surpresa, agora a última vez que estivemos lá em Paris, em 2018, comprei banca de revista, até foi no estação de metrô do Louvre, na estação do Louvre. Eu vi um susto quando eu vi essa revista aqui à venda. É a Convenção da História da Arte, de Antiguidade da Arte. Com um número especial, eu já tinha feito a dissertação, né? E então tem algumas fotinhas que eu quero. Algumas são repetidas, tipo essa aqui, ó, da mesma qualidade que nós tínhamos, ó. Só que com certeza alguma dessas já foi feita com drone. Eu acredito. Com drone. Outra aqui está escandalosamente retocada, que não vale a pena mostrar. E a foto dos retratos dos nossos heróis aí, que é o Lenôtre, Fouquet, Levaux, são os chamados os gênios os três gênios do Vaux-le-Vicomte. Esse detalhezinho, vou mostrar aqui da broderie, eu acho que é a melhor foto que tem para matar esse assunto. A gente tem que pensar que isso aí foi desenhado, plantado, mantido para ficar verde todo o tempo e principalmente podado, né? Você imagina a poda disso aí, deve ter sido feito fazia com controle, com gabarito de madeira, não sei, com moldes, sabe? Para não deixar no entendimento, no bom gosto lá de um jardineiro. E eu vou mostrar agora esses requintes aqui, ó. Porque depois eu vou começar a contar como é que isso aqui terminou. Não terminou bem essa história, já vou contar. Não quero contar o fim do filme. Não vou contar que o bandido matou o mocinho, não. Mas tem a importância da pintura do Lebrun. Ele era um pintor já muito renomado, né? Então o Fouquet ele não economizou os pila em contratar e fazer Quando eu visitei a primeira vez, eu não tive acesso a nada disso aí. Só o salão térreo, que aparece a foto, é nu. E depois aqui
mostrar essa foto do teto. Então uma coisa super importante é assim, ó, existe uma unidade muito grande entre paisagismo, arquitetura e a decoração, vamos dizer, a pintura interna. E pela primeira vez, um exemplo muito significativo, que a edificação não se sobrepunha ao jardim. Tu pode pensar que primeiro foi pensado o jardim, depois foi pensado o castelo, depois foi feita a pintura interior, né? Então, isso aí, para nós parece óbvio, mas foi uma grande inovação. Aí, o Fouquet, que é o dono do castelo, que aqui ele aparece, como eu tinha dito, ele era um cara mecenas, e controlava o caixa do governo, etc. E tal. O Courbet começou a fazer essa espionagem. Vou deixar em aberto uma página aqui que eu quero mostrar para você. Começou a fazer essa espionagem em cima da vida do Fouquet, o Courbet, não, Colbert, o Courbet é o pintor. E detalhadamente tem nesse livro aqui os procedimentos que o Colbert fez para fazer essa espionagem, essa mediação, para o objetivo deles, do Colbert e do Luís XIV, era aniquilar com Fouquet. Eles queriam, quando ficou comprovado tudo isso, eles começaram. E aí o Fouquet cometeu um grande erro estratégico dele, uma onipotência dele. Quando esse castelo ficou pronto, ele fez uma festa de inauguração gigantesca. Veio de todo o país gente e tal. E ele quis demonstrar e exibir, tinha, parece que é 36 cobertas de mesas, de talheres, cada um com 12 peças, cada uma coisa assim, todas de ouro, que ele colocou no serviço de mesa. E grandes obras de arte que vieram das residências dele, de acervos que ele tinha, e convidou o rei Luís XIV, com toda a corte. Foi uma festa, parece que 600 pessoas, uma coisa assim. Com muitos espetáculos ao ar livre, que ele já trabalhava com o cara, depois foi super importante na aniversário, que é um cenógrafo italiano chamado Torelli, que ele fazia cenários externos em 3 dimensões, junto com fogos de artifício. Depois eu vou falar em detalhe isso em Florença. Objetivamente o que aconteceu é o seguinte: o folclore que eu tinha, sabia, é que nada disso do Fouquet, a gente só sabia que ele era um mecenas, o bom ligado nas artes, etc. Convidou o rei tinha apenas 24 anos, 23 anos, ficou com inveja, com ciúmes, com raiva do Fouquet, saiu de lá e decretou a prisão do Fouquet e a morte do Fouquet. O folclore que eu sabia assim, fez a festa, o rei saiu dali, providenciou, mas não foi bem assim. Foi uma história bem espichada, é verdade isso. O Fouquet morreu na prisão, mas morreu 20 anos preso. Teve 20 anos. O rei e o Colbert, foi feito, ainda tinha um resquício de democracia, de justiça, foi aberto um processo contra o Fouquet, e o Colbert procurou de tudo que é jeito, o tal do dinheiro que o Fouquet tinha roubado, e não encontraram dinheiro nenhum, era tudo dívida. Eles negociaram as dívidas com os credores, e aí tiveram que confiscar bens de credores, que muitas vezes eram pequenos credores. Então, pouparam não foram presos a esposa e parentes e tal, mas foram confiscados seus bens. A mulher dele, do Fouquet, parece que levou 17 anos para conseguir de volta o castelo, de volta. E o Fouquet ficou totalmente isolado, ele ficou parece 12 anos sem ver uma pessoa.
nem a mulher, nem nada que ele escrevesse. Ele era um cara muito talentoso, era um exímio contabilista, financista. E escrevia muito bem, era um cara multimídia. E então ele acabou, na verdade, morrendo de 20 anos, não Pinheirola, que é nos Alpes, uma prisão lá isolada, depois foi para outra, acabou na Bastilha, morreu na Bastilha. Aí tem um folclore muito grande aqui que não adianta contar, mas o mais importante é o seguinte, para nós arquitetos. O Luís XIV sai da festa, essa é a inauguração do Vaux-le-Vicomte, e manda chamar o Lenôtre, o Lebrun e o Levaux, e dizem, agora eu quero um castelo para mim. Quero, assim, não sei qual é a expressão que ele usou, mas eu quero que ele deve ter dito infinitamente maior que Vaux-le-Vicomte. E aí a história de Versalhes. Versalhes saiu dessa ira, esse ódio que o Luís XIV e o Colbert tinham, saiu também fruto do ressentimento dessa criança, esse jovem ressentido que era o Luís XIV, que sempre foi dominado por um primeiro-ministro. E o móvel dele é que ele começou a se dar conta do poder que ele tinha, que ele podia desenvolver como um rei absoluto, do absolutista. E outra coisa que ele se deu consciência também, ele teve consciência, da grande capacidade de concentração de riqueza que ele tinha. E eu estou falando dos pilares que moveram Versalhes. E a outra coisa que foi um móvel também importante do Luís XIV são suas conquistas femininas, que correspondem a um ritmo assim, cada conquista nova, ele expandia o castelo, sabe? Então tem um ritmo aí erótico, arquitetônico, ou afetivo, arquitetônico, paisagístico, e muita riqueza, muito ressentimento, muita inveja, muito ódio, e muito excesso de dinheiro que parecia para ele uma coisa que não tinha fim. Então, quando quero mostrar uma imagem aqui, vou mostrar para vocês. Quando o Luís XIV chama o Lenôtre, ele já tinha em mente, assim, o que ele queria era um cenário para ele, como o Vaux-le-Vicomte foi para o Fouquet, e mais do que isso, ele queria que esse cenário fosse a expressão do poder que ele tinha, da riqueza, do poder, do domínio e tal. E aí, com o Lenôtre, agora vamos ver se eu tiver sorte, eu acho aqui a imagem que eu quero mostrar para vocês. Com o Lenôtre, ele começou a desenvolver essa ideia de que ele... Achei a imagem que eu queria mostrar. Então ele quis dar para Versalhes passar essas ideias e de que ele era ele incorporou, vamos dizer assim, o máximo do poder, e ele se atribuiu o nome de Rei Sol. E aqui na minha dissertação eu traduzo nas memórias dele por que ele escolheu, está aqui na página, não vou ler agora, 78, a traduzir um texto das memórias do Luís XIV, que ele disse por que ele escolheu o Rei Sol, e ele deu um cunho, assim, porque além dessa, não além, a par dessa construção que levou um canteiro muito grande, já existia, acho que é super importante dizer, em várias áreas do desenvolvimento do país, e técnicas novas, construtivas, de conhecimento, etc. Eu vou dizer as que eu me lembro agora, por exemplo, a noção de nível do terreno não existia. Quem construiu esse método, etc., curvas de níveis, aqueles aparelhos que a gente tem hoje, teodolito, nível, etc., foi o Vernier, o nome do cara. Tem até uma... Quando nós estudamos topografia na URGS, tinha não sei que Vernier, não sei se era um aparelho ou uma equação, Vernier, uma coisa assim. Tinha o domínio da perspectiva,
o domínio da astrologia, a noção de sistema solar, Copérnico, Kepler, etc. Então, o Luís XIV começou a visitar cientistas, astrônomos, para começar a... Ele entrou assim em delírio, acho que mágico, que ele era o Sol mesmo. Então, ele queria construir um jardim que fosse a expressão, que reproduzisse a expressão disso tudo que ele queria. Então, por exemplo, e essa loucura dele levou, por exemplo, ao projeto de Versalhes, que nós vamos entrar agora, a obedecer um eixo principal que obedecia o leste e oeste, o nascer, o sol a pino e o pôr do sol, e etc, etc, depois eu vou detalhar. O outro domínio que existia também importante é a expressão gráfica, a graficação de movimentos de batalhas. Então surgia expressões gráficas, linhas de aproximação, mapas assim, dinâmicos de operações de guerra, mas esses conhecimentos não tinham conexão entre si. Outro, por exemplo, é o estudo da geometria, deformação da perspectiva, por exemplo, que era utilizada para o corte de pedras e expressão gráfica de poliedros, não existia. Foi nessa época que foi sendo constituída, e o Lenotre juntou todo esse conhecimento, e principalmente com o domínio, explorando a perspectiva como forma de compor, que ele fez a concepção de Versalhes. Então Versalhes, além do poder, foi a grande expressão do nível técnico, tecnológico, construtivo que o país estava alcançando, esse estado, e com um dinheiro que não acabava nunca. Aqui também um detalhe que foi usado em Versalhes, que é a tal daquelas paliçadas, para vocês verem, aqui um estudo de geometria, um estudo da perspectiva geométrica, de como usar as paliçadas, que é aqueles painéis que depois nas fotos que eu tenho de Versalhes já vão aparecer. Então, só para dar evidência para vocês que era uma coisa delirante do lado do rei, mas era um domínio técnico muito grande. Até não me lembro quem foi que fez, acho que foi, não sei se foi o Benévolo que falou, que eu tenho um livro dele aqui, que acho que foi o Benévolo. Esse livro eu vou falar bastante agora em Versalhes, A Conquista do Infinito. O Benévolo fala que é muito importante, porque no caso já em Vaux-le-Vicomte, que não é uma obra só do Lenotre, uma obra individual. É como se fosse um arquiteto que dispõe de uma equipe multidisciplinar muito grande e coordenada, e para chegar num objetivo com muita unidade. O Lenotre eu acho que é isso. Quando o Lenotre foi trabalhar em Versalhes, antes e depois, ele se transformou no principal paisagista da França. Essa aqui é uma publicação do Patrimônio Histórico da França. O IFAM deles, que é o Instituto de Patrimônio Histórico lá se chama Caisse Nacional, a Caixa Nacional dos Monumentos Históricos. E tem uma editora. Depois eu vou mostrar aí detalhes mais para isso aqui, mas eu gosto desse detalhe, mostra a broderie aqui, né?